Boa noite a todos. Já estamos prontos para começar nosso estudo de João, capítulo 18, continuando o estudo do mais difícil e talvez mais rico dos quatro evangelhos. Um livro fascinante que apresenta para nós, do começo ao fim, a grandeza do nosso Senhor Jesus eterno, o Deus que veio em forma de carne, em forma de ser humano, para nos salvar dos nossos pecados. E hoje estamos chegando quase no final da história, com a traição por Judas, a negação por Pedro e a rejeição pelo povo, levando logo em seguida a crucificação de Jesus. Ok, João capítulo 18. O que nós encontramos nesse capítulo? Estamos agora nas últimas horas antes da crucificação de Jesus. Estamos na noite antes de ele ser crucificado na outra tarde. E Judas chega como traidor para entregar Jesus às autoridades. Pedro se mostra inseguro, até fraco, não resistindo à tentação e negando Jesus 3 vezes. Os líderes dos judeus, maldosos, hipócritas, que eles estão preocupados com a purificação para participar da Páscoa, enquanto estão manchando as mãos com sangue inocente. Pilatos, sem coragem, sem impulso, não querendo tomar uma atitude, não querendo assumir a sua obrigação de julgar mesmo o caso. E o povo, parece que o povo foi manipulado e caindo nessa mentalidade de manada. Se os líderes estão agindo assim, se várias pessoas estão dizendo isso, então vamos pedir também a morte de Jesus. E Jesus, autocontrole total. Apesar de tudo que está acontecendo, Jesus tem controle de si, porque ele, sendo Deus, é soberano e tem controle de tudo que está acontecendo para alcançar seus objetivos já definidos, o propósito da salvação de todos nós. Muita coisa interessante no capítulo 18. Vamos começar com a leitura do versículo 1 ao 11. Eu estou lendo da revista e atualizada. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: Quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Ok, sobre esses primeiros versículos do capítulo, algumas perguntas aqui. A primeira das perguntas para Josias. Josias, os soldados e guardas que acompanhavam Judas pegaram Jesus de surpresa? Explique. Não pegou Jesus de surpresa, não. A ideia deles, como profissionais, era pegar de surpresa. Na verdade, uma ação não acontece durante a madrugada, é sempre de dia. Madrugada é mais questão traiçoeira e era grande quantidade. Mas Jesus ele não foi pego de surpresa. Ele sabia já do que ia acontecer. E quando os soldados chegaram, foi ele, Jesus Cristo, que tomou a iniciativa de se apresentar. Lá no versículo 4 diz que Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, adiantou-se e lhe perguntou: Quem vocês estão procurando?
Essa afirmação demonstra que Jesus ele estava no controle da situação. Ele não foi surpreendido, mas voluntariamente se entregou, digamos assim. Sim, perfeitamente isso. Ele está no controle da situação, ele está protegendo os apóstolos, e faz questão disso, que ele está querendo que os apóstolos consigam sair sem ser levados presos junto com ele, mas ele que adiantou para encontrar esses soldados. A cena aqui é até impressionante. Fala que Judas tinha alguns guardas que os próprios líderes, sacerdotes e fariseus deram para ele. Além da escolta, a palavra escolta, usada aqui, significa uma parte de uma legião, que pode ser até uma 10ª parte. Se for uma 10ª parte de uma legião cheia, seria em torno de 600 soldados, mais os guardas que os judeus mandaram, saindo para buscar um homem que nunca na vida usou violência contra ninguém. Realmente é uma coisa impressionante aqui. Jesus no controle, apesar da circunstância em que ele se encontra. Agora, pergunta número 2, Léo, como os soldados reagiram quando Jesus se identificou? Eles recuaram e caíram na terra. Exatamente. Então, junto com aquela primeira pergunta, eles não pegaram Jesus de surpresa, mas Jesus pegou os soldados de surpresa. E diante dessa atitude, dessa confiança que Jesus demonstra, eles não sabem como lidar com isso. Realmente foi algo que surpreendeu todos esses soldados. E Benita, quem puxou a espada para defender Jesus e como Jesus resolveu essa situação para evitar mais violência? Simão Pedro e ele falou para Pedro guardar a espada. Ok, exatamente. Foi Pedro que fez isso, cortou a orelha direita de Malco, aqui, esse servo do sumo sacerdote, e Jesus falou para ele guardar a espada que não ia impedir que ele fosse levado para cumprir sua missão. A situação aqui até ajuda para entender Pedro, talvez. Pedro agindo aqui por impulsividade, que ele pega a espada, eu vou defender Jesus contra centenas de soldados treinados. E pouco tempo depois, num ambiente menos ameaçador, ele vai acabar negando Jesus. Então, Pedro mostra essa instabilidade nessa época da vida dele, nesse período da vida, jovem. Sabemos que mais para frente, Pedro vai ser presbítero, uma pessoa estável, mas não é isso que encontramos exatamente nesse momento aqui. Algumas observações sobre esse episódio aqui. Jesus já havia falado para eles levarem espadas, embora o contexto lá de Lucas 22 foi de sair para pregar e levar o que eles precisavam. É possível que a ideia dessas espadas seria mais para defesa contra algum animal no caminho. Se encontrasse um leão, por exemplo, teria como se defender. Mas ele sabia que eles tinham espadas, 2 espadas, contra agora esses centenas de soldados não seria nada. E outra coisa que João não relata, mas Lucas relata, que Jesus curou a orelha de Malco, desse servo do sacerdote. Que João dá para nós é o nome do homem e não explica por quê. Mas quando encontramos nomes de algumas personagens no Evangelho, às vezes, quando era uma pessoa desconhecida que agora, de repente, fala o nome, uma possibilidade é que essa pessoa se converteu depois e seria conhecido entre os cristãos, talvez um irmão em Cristo. Agora, você pode imaginar, se você estivesse na posição de Malco, você sai como servo do sumo sacerdote para prender Jesus, para levar Jesus para ser condenado e morto. E Jesus mostra a bondade de curar a sua orelha naquele momento. Seria uma coisa impressionante. E não é difícil imaginar que teria levado Malco a olhar para Jesus de forma diferente e talvez até
de se converter. E nós não temos realmente as informações para completar essa história. Mas uma possibilidade, é uma dica. Se você encontrar Malco no céu, pode conversar com ele sobre essa conversão, se realmente aconteceu isso. Agora, Evandro colocou uma pergunta aqui sobre o beijo de Judas. Os outros evangelhos, pelo menos alguns, relatam isso. João não fala sobre esse beijo, mas é colocado que quando os soldados chegaram, que Judas adiantou, chegou perto de Jesus primeiro, parece, e deu um beijo nele. João não dá destaque para esse fato aqui. E sabemos que Jesus já estava chegando, conforme João diz, para pegar os soldados de surpresa. Agora, continuando a leitura, versículo 12. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manitaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Ok, baseado nesses versículos aqui, algumas perguntas. E a pergunta número 4 para Beca. Quem foram os líderes dos judeus citados por nome aqui? Foi o Anás, o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote. Ok. O Anás, o sogro, e o próprio Caifás, que são os dois que são mencionados aqui. Diz até que Caifás foi sumo sacerdote naquele ano. E uma pequena observação sobre isso. Lucas 3, versículo 2, cita os nomes dos dois como sumos sacerdotes, como se estivessem servindo juntos. Atos 4, versículo 6, também cita os dois. Historicamente, Anás foi o sumo sacerdote mesmo do ano 6 até o ano 15 depois de Cristo, e Caifás do ano 18 até o ano 36. Mas Anás continuou usando o título de sumo sacerdote mesmo depois de sair da função. Dá para observar nisso que não estavam seguindo mais as regras dadas por Deus no Antigo Testamento de servir até o fim da vida e depois passar para o sucessor, que era uma coisa mais política aqui, provavelmente influenciada até pelos próprios romanos, de quem teria direito de servir como sacerdote sob o controle dos próprios romanos. Ok, pergunta número 5. Bruno, explique o que aconteceu do lado de fora da casa com dois discípulos de Jesus, enquanto Jesus estava sendo interrogado pelos líderes. Simão Pedro e outros discípulos seguiram Jesus até a casa. O outro discípulo, ele era conhecido do sumo sacerdote. Então, ele pôde entrar. Depois ele voltou para o porteiro e pediu que Pedro pudesse entrar também. Ok, muito bom. Então, Pedro e esse outro discípulo, acreditamos que quando João fala sobre outro discípulo, que ele está se referindo a ele mesmo. Então, seria João, que estava junto com Pedro, seguindo Jesus. E como João foi conhecido do sumo sacerdote, ele conseguiu entrar. Essa ideia do pátio da casa não é muito diferente de muitas casas no Brasil hoje, onde tem um muro e um portão de acesso que vem da rua e pode entrar num certo quintal. Só que no caso deles, parece que muitas vezes a casa rodeava o quintal e passava para dentro, para esse pátio, que seria cercado pelo menos em 3 lados, talvez 4 lados,
pela estrutura da casa. Então, admitiu para entrar e entrar no pátio. Jesus, evidentemente, está dentro da casa com os membros do Sinédrio que estão julgando. E Pedro fica do lado de fora, até que João chega e pede para ele ter permissão de entrar. E quando ele entra, essa moça pergunta para ele, mas você não é também discípulo? Talvez ela já sabia que João era discípulo, e João está trazendo Pedro, e ela talvez tinha visto Pedro junto com Jesus, e Pedro nega. Primeira vez aqui, das 3 vezes que ele vai negar Jesus. E depois ele entra e fica nesse braseiro junto com os guardas, e agora começa a se acomodar um pouquinho, ficando um pouco mais confortável, talvez, nesse contexto. Ok, continuando a leitura, a partir do versículo 19. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, maniatado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou. No mesmo instante, cantou o galo. Ok, sobre esse julgamento de Jesus lá dentro e um julgamento de Pedro lá de fora. Na conversa com Anás, a interrogação que ele fez, pergunta número 6 para Emerson: quais foram os pontos de foco nesta interrogação? Ele interrogou sobre os discípulos e sua doutrina. Exatamente. 2 pontos frisados aqui no versículo 19. Quem está seguindo você e o que você está ensinando para essas pessoas? Eles estão preocupados que Jesus está iniciando um movimento que vai tirar pessoas e vai diminuir a autoridade que eles têm. Não querem saber o que você está ensinando e para quem. Para conseguirem, talvez, controlar e até acabar com a influência dele. E pergunta número 7, Rosana, por que Jesus achou desnecessário explicar mais sobre esses pontos de doutrina e discípulos? Porque ele já havia dito várias vezes sobre a questão do qual era a doutrina dele, ele estava ensinando os discípulos, ele mesmo disse que falava ao mundo, né, abertamente sobre aquilo que ele ensinava na sinagoga, no templo, e os judeus também sabiam sobre o que Jesus ensinava. Então ele achou desnecessário falar novamente, mesmo porque eles não criam em Jesus. Ok. Ele falou, todo mundo já sabe o que eu ensino, porque eu faço isso publicamente. E lembramos que não é que Jesus chegou em Jerusalém pela primeira vez aqui. Jesus já esteve em Jerusalém várias outras vezes e eles tinham conhecimento. E a região toda de Israel não é tão grande que esses líderes não poderiam ter viajado um pouquinho para até ouvir o ensinamento de Jesus quando ele estava na Galileia ou quando ele estava na Transjordânia. Eles tinham acesso às informações. Não era difícil saber. E Jesus mostra seu domínio próprio aqui. Não tem necessidade de repetir tudo, já tenho falado claramente e publicamente para todo mundo saber.
E pergunta 8, Léo, o que aconteceu logo depois de Pedro negar Jesus pela terceira vez? E por que isso é importante? O galo cantou. E é importante por causa que Jesus disse isso muito antes de acontecer. Ok, exatamente. Lá no capítulo 13, ele tinha dito que Pedro ia negá-lo 3 vezes antes de o galo cantar. Isso não somente mostra a capacidade de Jesus de ver o futuro, a capacidade de profetizar, mas eu acredito que seria algo que deve ter pesado muito para Pedro. Que nesse momento, acabou de negar Jesus pela terceira vez e, de repente, o galo canta. E Pedro lembrando agora das palavras de Jesus, que Jesus havia avisado. E outro evangelho diz que ele saiu e chorou amargamente. E Pedro ficou profundamente arrependido por sua atitude em relação ao próprio Jesus. Agora, a última leitura e depois mais algumas perguntas e desafios. Vamos do 28 ao fim do capítulo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai, vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura, sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Todos que conhecem a história contada nos outros relatos do Evangelho percebem que João deixa fora alguns detalhes que os outros mencionam e, por outro lado, ele inclui algumas informações que os outros omitem. Então, vamos focar o texto aqui de João, não tentando completar todos os detalhes dos outros relatos. Pergunta número 9 para Becca. 4 partes aqui. Becca, na verdade, tem mais de 4, né? Aqui várias partes sobre essa questão, sobre a chegada de Jesus a Pilatos. Primeiro, Jesus já havia sido interrogado por quais dos líderes dos judeus? Anás e Caifás. Ok. Anás e Caifás já tinham feito perguntas para ele. Nós sabemos das perguntas específicas de Anás, mas depois ele mandou para Caifás. Na casa de Caifás, vai para Pilatos. Então, Caifás também teve sua oportunidade de fazer perguntas. E a que horas levaram Jesus? Era cedo, de manhã. Ok, cedo de manhã. O texto aqui não comenta sobre isso, e na verdade a Bíblia não comenta sobre isso, mas nas regras que supostamente os líderes dos judeus usavam para julgar casos,
num texto chamado de Mishnah, numa parte identificada como Sinédrio 4,2, se não me engano, diz que o julgamento de uma ofensa capital teria que ser feito durante o dia e teria que completar o processo de dia. Aqui eles fizeram tudo de noite. Prenderam Jesus de noite. Passou a noite sendo enviado de um para outro para esse julgamento e logo de manhã levam para Pilatos já com a condenação feita. Esse julgamento não foi de julgar fatos para saber de culpa ou inocência. Eles já determinaram a sentença antes de começar. Queriam que Jesus fosse morto e só procuravam alguma desculpa, algum motivo de acusá-lo, esperando que o próprio Pilatos concordaria em executar a sentença contra ele. Por que os líderes não entraram no pretório? Becca? Para eles não se contaminarem, porque a Páscoa estava próxima e senão eles não conseguiriam participar dessa festa. Jesus tinha comido a Páscoa com os discípulos a noite antes. Até tem algumas explicações de possíveis duas maneiras de contar os dias para chegar o dia da Páscoa, que seria no dia 14 do primeiro mês do calendário religioso deles. Então, pode ser que Jesus tomou mesmo na Páscoa e que eles vão tomar também na Páscoa, só contando o início do mês com a diferença de um dia. Mas o ponto maior aqui é a hipocrisia deles. Nós não queremos ser impuros por entrar num prédio que pertence aos gentios, mas não temos problema em ter sangue nas nossas mãos, condenando um homem inocente à morte. E falando sobre isso, Becca, próxima parte aqui, por que entregaram Jesus a Pilatos ao invés de eles mesmos executarem essa sentença de morte? Eles falaram que não era lícito matar ninguém. Agora é conveniente para eles ceder ao poder romano. Nas outras ocasiões, quando eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, eles não estavam preocupados com essa questão. Mais para frente, vai ter casos onde os judeus vão apedrejar pessoas, como fizeram com Estevão, mas nesse momento, nós não vamos executar ninguém. Vamos pedir para o governante fazer isso, para Pilatos tomar essa postura de executar o próprio Jesus. Mas o ponto maior nisso é que isso mostra que Deus estava no controle. Porque até profecias do Antigo Testamento olhando para a morte de Jesus, o plano de Deus, desde o início, era que Jesus seria crucificado, sangue derramado, não apedrejado, não alguém jogando pedra na cabeça dele. Isso aconteceria da maneira que Deus definiu, no lugar que Deus definiu, na hora, no dia, na data que Deus definiu. E agora está tudo caminhando para isso. Em outros momentos, quando queriam matar Jesus, apedrejando Jesus, ele sumiu do meio. Desta vez, ele vai andando diretamente para eles, pronto a ser crucificado. Ok, obrigado, Becca. Agora, Rosana, pergunta 10 tem várias partes aqui, sobre a interrogação feita por Pilatos. A primeira pergunta aqui, qual foi a primeira pergunta de Pilatos? Qual a acusação contra este homem? Ok, estou falando da pergunta que Pilatos fez para Jesus, desculpe, não que ele perguntou para os líderes, mas quando ele está interrogando Jesus. Então, eu comecei essa parte aqui no versículo 33 mesmo. Tá. Porque ele já é 7. Qual a acusação contra... É o 10A?
Eu respondi isso mesmo aqui no meu papel, que seria qual a acusação contra este homem. Ok. E sua resposta não está errada. A pergunta talvez não foi tão clara. Olhe no versículo 33 do capítulo 18, quando ele começa a falar com Jesus. E qual que é a primeira pergunta que ele faz para Jesus? Deixa eu ver. 33? Sim. Só um minutinho, por gentileza. Ele pergunta, és tu o rei dos judeus? Sim. Ok. Foi essa Primeira pergunta que eu queria começar aqui, porque isso dá a certo. oportunidade para Jesus começar a responder. E qual afirmação importante Jesus fez sobre seu próprio reino, respondendo essa pergunta? Jesus disse que seu reino não é deste mundo. Ok. Eu falo a afirmação importante porque é importante entender a natureza do reino de Cristo. Jesus não veio para estabelecer um reino terrestre e não virá para estabelecer um reino terrestre. O reino dele sempre era espiritual. E assim ele deixa bem claro essa natureza do reino. Agora, Jesus admitiu ser rei nessas conversas com Pilatos? Sim, quando ele diz o meu reino não é deste mundo, fica subentendido que ele possui um reino. E também quando ele diz, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ou seja, ele já nasceu para ser rei e veio ao mundo para ser rei. Exatamente. Então, Jesus não está fugindo disso. Não é o rei que eles imaginam. Não vai tentar tomar o lugar de Herodes, por exemplo, mas ele é, de fato, rei. Rosana, quem ouve a voz de Jesus? Todo aquele que é da verdade. Ok, essa expressão é bem interessante. Quem, de fato, deseja a verdade vai dar importância para as palavras de Jesus. E qual a pergunta filosófica Pilatos fez, talvez para se esquivar da responsabilidade de julgar o caso? Que é a verdade? Você percebeu aqui na leitura, e logo depois disso, ele vira as costas para Jesus e pergunta para o povo: vocês querem que eu liberte Jesus para vocês? Que não tem nada de crime nele. A impressão é que ele estava fazendo isso justamente para fugir da responsabilidade de tomar uma decisão. Agora, Jesus, em outro momento, respondeu à pergunta. Lembra na semana passada, estudando o capítulo 17, ele orou ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus sabe que é verdade, mas Pilatos ainda não aceitou isso. E qual foi a escolha que Pilatos deu para o povo? Subentendido aqui e explícito nos outros evangelhos. Ele pediu para o povo escolher soltar Jesus ou Barrabás. Exatamente. A escolha entre um dos dois. E como que o povo respondeu? Solta Barrabás. Escolheu soltar Barrabás. Sim. Escolheram Barrabás, um salteador. Outros dizem até que foi culpado de homicídio, num dos casos de roubo. E eles preferem esse homem do que o próprio Jesus. Eu acho interessante refletir sobre os personagens envolvidos nessa história. Inclusive, quando chegamos à cruz, imaginamos as pessoas ao redor da cruz, algumas pessoas nem aí, nem importando nada, se importando nada com Jesus, outras pessoas olhando com compaixão, outras pessoas zombando de Jesus. E de tentar olhar para os personagens e nos identificar. Qual seria o nosso papel naquele dia? Nós teríamos zombado de Jesus? Teríamos participado da multidão com essa mentalidade de manada, pedindo a morte de Jesus? Qual seria o nosso papel? E eu acredito que o personagem que mais se aproxima de mim e de você é Barrabás. Porque Barrabás, um pecador, foi libertado
pelo sacrifício de Jesus. E nós, pecadores, recebemos nossa liberdade por causa do sacrifício de Jesus. Ele, homem inocente, morreu no nosso lugar. Nós merecemos isso, mas ele tomou nosso castigo sobre si. Agora, 3 desafios hoje. Primeiro desses para Bruno. Bruno, cada registro bíblico da vida de Cristo inclui algumas coisas que os outros omitem e omite algumas coisas que os outros incluem. Conforme os outros evangelhos, o que Jesus fez no jardim antes de encontrar os soldados e Judas? No jardim, antes de encontrar os soldados e Judas, Jesus orou intensamente no jardim por Getsêmani, pedindo ao Pai se pudesse evitar o sofrimento. Mas aceitando a vontade de Deus, ele também passou um tempo em oração e foi confortado por um anjo. Ok, exatamente esse ponto. Mateus dá um detalhe disso, por exemplo, Jesus orando intensamente, como você falou, repetidas vezes, se for possível, tire esse cálice de mim. Mas a tua vontade, não a minha, seja feita. João pula essa parte, mas também pode perceber que João insere basicamente 3 capítulos aqui que os outros não incluem. E se você olhar nos outros, pode ver que no final do capítulo 13, fala sobre Jesus avisando Pedro do que ele ia fazer traindo Jesus. Depois, o que tem no capítulo 14, 15, 16 e 17, Mateus, Marcos e Lucas não incluem. Eles continuam a história deles, a versão deles, aqui no capítulo 18. Jesus no jardim, e depois Jesus saindo do jardim. Então, cada um com uma ênfase um pouco diferente, dando informações. Que quando juntamos essas informações, nós temos uma visão mais completa do que realmente aconteceu. Ok, pergunta 12, Emerson. Como Jesus havia avisado que faria, Pedro negou Jesus 3 vezes naquela noite. Identifique o contexto de cada negação feita por Pedro e comente sobre lições práticas que podemos aproveitar olhando para esse exemplo dele. Boa noite. Boa noite. Na primeira negação, eu coloquei que foi quando Pedro foi chamado por outro discípulo, né, que a gente viu que foi João, né, que ele se identifica como outro, para entrar na minha Bíblia diz Sinédrio, não sei se era Sinédrio mesmo, mas entrar pela porteira, né? E pergunta se ele não era um dos discípulos de Jesus. Ele disse, não sou. Né? É a segunda vez, quando ele estava na fogueira, esquentando-se com os servos e os criados, no versículo 18. Durante a conversa, perguntaram a Pedro se também não era um dos discípulos, e ele disse que não era. E na terceira vez, foi logo em seguida, né? Logo em seguida da segunda vez, que, pelo que parece, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que ele tinha cortado a orelha, Malco, né? Ele diz, não te vi eu no horto? Tipo assim, Pedro nega a segunda vez e ele fala, mas eu não te vi no horto com ele? E Pedro, né, nega pela terceira vez. E A o que aplicação que eu trouxe. Desculpe. A O que nós aplicação que eu aprendemos em termos práticos disso? eu coloquei aqui que nesse mundo nós vamos passar por situações em que estaremos em ambiente hostis ao evangelho e até mesmo se sentir ameaçado de violência. Como eu vejo que Pedro deve ter se sentido, porque um dos servos deu uma bofetada em Jesus, né? Mas como discípulos fiéis, devemos confessar ser discípulo de Cristo, provando a Ele nosso amor verdadeiro. Aí eu coloquei uma observação em que Pedro se sentiu ameaçado, pois Jesus estava sendo preso e um dos servos tinha batido em Jesus. Também se sente ameaçado fisicamente, caso respondesse que era discípulo. Mas só Deus saberia o que aconteceria se Pedro não negasse. Fato é que precisamos demonstrar amor a Jesus, confessando entre os homens. Muito bom. E aqui eu vou acompanhando isso. Eu não vou ser toda a minha resposta aqui, mas acompanhando o que você falou. Quando ele entrou pela porta e a moça perguntou, num sentido ele estava entrando no território dos inimigos aqui. Parece que João não sentiu a mesma ameaça. João parece que
conseguia manter sua fé mais visível e foi conhecido pela família do sumo sacerdote, e agora ele entra, mas Pedro está com uma dificuldade muito grande nisso. Quando ele se aquecia com soldados e guardas, ele se acomodava na presença dos adversários. Agora está mais confortável nesse meio, até fisicamente, ficando mais confortável por causa do incêndio que tem aí. E parece que faltou a terceira parte aqui, outro comentário que ia fazer em relação a isso. Quando nós ficamos confortáveis no meio de pessoas que não respeitam Cristo, corremos um risco muito grande de ser levado a agir como pessoa do mundo e não como servo do Senhor. Temos que ter coragem em qualquer momento para falar sobre Jesus, independente do ambiente em que nós estamos. Ok, muito obrigado, Emerson. E agora a última pergunta da noite para Josias. Josias, as pessoas que julgaram Jesus, obviamente não foram justas. Deus ainda usou as ações delas para seus propósitos? Explique. Sim, sim. Deus usou as ações injustas das pessoas para cumprir seus propósitos de salvação. Aconteceu muito, olhando esse caso, me lembra muito do caso de José e tantos outros, de injustiças, de crueldade, que acaba cumprindo, colocando em prática o plano de Deus. Mas nesse caso aqui, a gente encontra líderes religiosos, o, o presidente, digamos assim, o político lá, o Pilatos, e o povo também, até agindo de maneira injusta e cruel. E essas ações levaram à crucificação de Jesus Cristo, que era o centro do plano salvador, redentor de Deus para a humanidade, no caso nós. Como mencionado em Atos 2:23, quando Pedro prega que Jesus foi entregue por ciência de Deus e pelo conselho e presciência de Deus, a justiça humana, a injustiça humana acaba sendo usada por Deus para realizar a salvação dele, salvando os pecadores por meio da morte de Jesus Cristo. E assim, Jesus ressuscitou e isso nos ensina que Deus ele pode trabalhar até mesmo no meio da maldade e injustiça nossa, humana, para realizar os seus propósitos soberanos. Muito bom, Josias. Exatamente isso, que ele usou essa maldade desses homens justamente para o seu propósito de salvar as mesmas pessoas. Ele estava oferecendo a salvação para essas pessoas que mataram Jesus. E, num sentido, nós somos culpados, responsáveis pela morte de Cristo, no sentido que ele morreu por causa dos nossos pecados. E ele oferece para nós essa misericórdia. Eu gosto da figura de pensar de um jogador excelente de xadrez, que está olhando vários movimentos na frente. E não importa muito se estiver contra um adversário inferior em habilidade, não importa muito o que o outro faz, ele já está pensando nas opções que ele tem e pensando vários movimentos na frente para ganhar o jogo. E Deus, com certeza, superior a qualquer adversário. Então, qualquer movimento do outro, ele é capaz de usar realmente para a própria salvação das pessoas, para o propósito que ele tem para o nosso bem. Muito bom. Obrigado, Josias, pela resposta aí. E agora, acho que não tem mais nada nas minhas anotações aqui. Só Atos 2:23, onde Pedro comenta sobre isso. Vocês fizeram por maldade, mas Deus estava usando isso justamente para a salvação. E Deus é capaz de usar a maldade do homem até para os seus fins. Ok. Semana que vem, capítulo 19, a morte de Jesus. Vamos estudar sobre o que relata aqui na crucificação. Novamente, várias lições importantes. Pensem sobre o que fala, sobre o que Jesus fala quando está na cruz. E nisso, novamente, teríamos que juntar todos os relatos para achar
as 7 coisas que Jesus disse enquanto estava na cruz. Lições importantes de cada frase que ele usa. E vamos ver a parte relatada aqui no Evangelho de João.